Quem gostaria de começar? Professor, eu adorei esses capítulos em relação aos da semana passada. Eu achei eles bem mais palpáveis, sabe? A partir do salário e tal. E eu achei muito interessante o capítulo do salário por peça, porque eu nunca tinha parado para pensar, porque pelo que eu conhecia, assim, de salário, era muito mais ou por tempo, ou aquele, pré-estabelecido, né, que vai trabalhar tantas horas, mas eu nunca tinha parado para pensar que o salário por peça tinha toda essa dinâmica, né, que ele traz para o capitalista e tal. Eu achei bem interessante. Eu acho muito importante esse segmento dos capítulos sobre o salário, porque eles oferecem, particularmente a argumentação sobre o salário por peça, ele nos oferece recursos para analisar essas novas formas de salário que estão emergindo com as empresas de aplicativo. Veja que o Marx, quando ele analisa o salário por peça, ele fala exatamente o que está acontecendo hoje, porque ele diz: olha, o trabalhador que produz por peça, ele é um assalariado como o outro, eventualmente até mais explorado, porque ninguém precisa controlar o trabalho dele. Marx fala: o trabalho por peça é a forma ideal de trabalho para o capital, porque não precisa de vigilância. O próprio trabalhador vai querer trabalhar o mais possível para aumentar o seu salário. Mas aí ele fala: o trabalhador produzindo por peça, ele se, ele se sente mais autônomo. O trabalho por peça dá mais espaço para a individualidade dele, diz o Marx. E ele passa a achar que ele não é um assalariado. E é o que ocorre hoje com o entregador de iFood ou com o motorista de Uber, que acha que está desenvolvendo uma atividade por iniciativa própria, quando é a reedição, só que na forma da empresa por aplicativo, o salário por peça. Mas acho que é interessante a gente cavucar um pouco mais o terreno para ver o que o Marx está chamando aí de pagamento do trabalho. Existe um problema, na minha opinião, na tradução, sem solução, porque a expressão alemã usada para designar o salário é Arbeitslohn, que quer dizer remuneração do trabalho. Então, o que o Marx está dizendo aí é que o salário aparece, ou melhor, o preço da força de trabalho aparece na forma mistificada do pagamento do trabalho, da remuneração do trabalho. Tanto o empresário quanto o trabalhador vão considerar que o primeiro pagando e o segundo recebendo, todo o trabalho está sendo pago. Então, ele é contratado por 10 horas, ou 12 horas, ou 8 horas, e tanto na consciência do empresário capitalista, quanto na consciência do trabalhador, estão sendo pagas as 10 horas de trabalho. Fica invisível aí a mais-valia. O salário esconde exatamente a fração da jornada de trabalho
que o trabalhador realiza sem remuneração. É o chamado trabalho excedente, aquela fração da jornada que produz a mais-valia. E aí, claro, a transformação do valor-preço da força de trabalho em salário ou pagamento do trabalho, remuneração do trabalho, talvez seja mais adequado a gente usar a expressão remuneração do trabalho, porque lá nos primeiros capítulos, quando Marx está tratando da mercadoria, ele aponta que o salário é o preço da força de trabalho, é o valor da força de trabalho expresso em dinheiro. Esse problema de tradução, talvez sem solução, faz com que o tradutor use a palavra salário de novo aqui. Mas talvez no lugar de salário, que o Marx já apresentou lá atrás como sendo o preço da força de trabalho, seja mais esclarecedor a gente usar a expressão pagamento do trabalho. Então, na consciência dos agentes da produção, o que está sendo pago é o trabalho, não é a força de trabalho. Vejam que o Marx desenvolve todo um arrazoado inicial para dizer que o trabalho não tem valor, portanto, não tem preço. O trabalho produz valor, ele é a fonte do valor. O trabalho em si mesmo não é uma mercadoria. Por isso que ele considera o salário ou a remuneração do trabalho, o preço do trabalho, como expressões irracionais. Uma vez determinado, por exemplo, num ramo produtivo, o pagamento de uma jornada de 12 horas, por exemplo, torna-se possível dividir essas 12 horas, o salário dessas 12 horas por 12, e se chegar a um salário por hora. Aí o Marx fala, isso dá total flexibilidade para o empresário manejar o salário do jeito que lhe for mais conveniente. Chegando até o ponto da subocupação, quando o trabalhador não consegue obter o salário suficiente para reproduzir a sua força de trabalho, que é o que ocorre no Brasil após a reforma Temer. A gente vê aí, por exemplo, garçons esperando ser chamado pelo restaurante. Ele não tem uma jornada de trabalho regular. Ele vai trabalhar aquelas horas que o patrão dele acha que ele deve trabalhar. E aí ele fala, essa hora de trabalho se torna o padrão de medida da remuneração, ou melhor, do salário. Eu acho interessante porque ele mostra que o salário por peça ele se desenvolve dentro das empresas simultaneamente com o salário por tempo. Eu Combinado com o também. salário por tempo. Fala, Eduarda. Não, eu lembrei agora que quando eu li aquela parte ali que ele fala que muitas vezes esse salário por peça faz com que
quando é, tipo, uma peça mesmo, faz com que o capitalista dê descontos porque não ficou às alturas e tal. Essa questão também de achar motivo para tirar mais ainda, eu me veio muito na cabeça até, sabe, aquela parte tipo de artesanatos, uma coisa mais, talvez mais remota, e eu não tinha pensado no cenário atual, mas agora que o senhor falou da questão dos motoristas e tal, fez muito mais sentido, porque eu li o capítulo inteiro pensando em, sei lá, um mestre de obra que fazia vaso, sabe, um negócio assim. Certo. Não são muito diferentes. Basicamente é o salário por peça, né? Agora, você aponta uma questão importante e que leva o Marx a dizer que essa é a forma ideal de trabalho para o capital. Porque ninguém precisa vigiar o trabalhador, ele vai produzir o máximo possível na jornada mais extensa e mais intensa possível, mas, ao mesmo tempo, não descurando da qualidade do produto que vai ser cobrada. E aí, se a qualidade do produto não preencher as exigências do empresário, ele vai realizar uma série de descontos, multas, eventualmente nem aceitar o produto. Como na produção capitalista nós temos permanente alteração técnica do trabalho, um aumento de produtividade, na medida em que aumenta a produtividade, se altera também o valor da peça. O aumento da produtividade leva a uma diminuição do valor da peça, da unidade produzida, quando isso é possível. Ou então da quantidade produzida, quando não se trata de peças separadas ou discretas. E aí todo o conflito entre o trabalhador e o empresário para definir o novo valor da peça ou da quantidade produzida. A gente vê, por exemplo, nas plantações de café, por exemplo, do Brasil, o trabalhador sendo pago por balaio colhido. Então, tem todo um conflito entre o trabalhador e o patrão. Em geral, o conflito não é direto, porque, em geral, esse trabalhador ele é contratado por um intermediário, como o Marx aponta aí, em determinados contextos. Porque o trabalhador ele vai fazer o possível para encher o balaio de galho, de folha, para aumentar o valor. E aí o patrão não aceita, porque está sujo, então tem que peneirar o café. Então, é o salário por peça. Ele não está recebendo por 8 horas de trabalho. Ele está recebendo por balaio produzido. Essa parte dos balaios que tu falou que acontecia no café, eu tô lendo um livro do Jorge Amado, aquele Gabriela Cravo Canela, que é sobre Ilhéus na época do cacau. E aí tem. É um livro muito interessante, porque ele conta desde, tipo, das eleições, todo o contexto ali. E aí tem os jagunços, né? E os jagunços, eles recebem ou, tipo, por exemplo, agora que me veio o trabalho em peça. Um jagunço, ele tinha o trabalho de matar um rival.
só que ele não conseguiu matar, ele só, tipo, feriu gravemente, e ele recebeu menos, porque ele não fez a peça perfeita. E também acontece quando eles vão pegar aquelas pessoas que vêm da seca, esqueci o nome, Certo, os flagelados. Isso, quando eles vão buscar essas pessoas para trabalhar, eles não falam nada em um salário por horas ou uma quantidade por mês, é também por quantidade de cacau colhida ou quantidade de áreas que eles têm que tirar a mata e queimar, então é tipo tudo por unidade. Realmente era salário por peça, eu não tinha reparado. Era salário por peça. Você vê, por exemplo, antes da mecanização da colheita da cana no interior de São Paulo, naquela região canavieira de Ribeirão Preto e tal, vinham ondas de trabalhadores do norte de Minas, particularmente, na época da colheita. E eles recebiam por quantidade de cana colhida ou quantidade de cana cortada. Não era a jornada, não era pelo tempo de trabalho que eles recebiam. Recebiam pela quantidade produzida, que pode ser a unidade, pode ser uma quantidade de algodão colhido, ou de cacau, ou de café, ou pode ser uma viagem de Uber, ou pode ser uma entrega de iFood. Eu estava vendo uma entrevista de um entregador de iFood, e ele dizendo, foi quando morreu um menino do coração, de tanto pedalar para fazer entrega. Ele entregava de bicicleta em São Paulo. Eu acho que ele recebia R$ 5 por entrega. Significava que para tirar R$ 50, ele tinha que fazer 10 entregas. É o trabalho por peça. Eu trabalho por unidade, eu trabalho por quantidade. Pode ser de tijolos, pode ser de minério. Sempre é possível quantificar. Então, olha, eu te pago tanto por balaio. Ninguém vai ficar te vigiando. Você trabalha no ritmo que você quiser. E aí, claro, o Marx vai descrevendo os vários contextos, né? O desenvolvimento de uma série de intermediários que se interpõem entre o empresário e o trabalhador por peça, né? Como o trabalho por peça se insere na própria fábrica e se desenvolve paralelamente ao trabalho por tempo. O último capítulo desses três, que fala da diferença nacional de salários, eu acho o menos bem elaborado. O Marx joga muitas coisas aí sem explicação. Ele começa bem, fala, bom, para a gente comparar os salários em diversos países, nós temos que levar em conta as características locais, ver se tem trabalho da mulher e trabalho da criança. Porque ele, claro, ele considera que a reprodução da força de trabalho está intimamente ligado ao perfil cultural da sociedade. Em uma determinada passagem, ele fala, olha,
Na França, os operários bebem vinho. Na Inglaterra, os operários bebem cerveja. Para indicar essa dimensão nacional, cultural, da reprodução da força de trabalho. Ele fala dos custos da formação, da educação. Então, ele fala: ó, temos que ver todas essas variáveis para poder comparar o salário dos diversos países. Mas aí ele prossegue: para fazermos uma comparação superficial, nós temos que, no mínimo, aferir o salário médio num determinado ramo produtivo dos vários países e reduzir esse salário médio a uma jornada de tamanho único. Mas isso, diz ele, ainda não basta. Nós temos que, a partir dessa unidade de medida, obter a intensidade do trabalho por peça. E é através da intensidade do trabalho por peça que nós vamos poder comparar o salário dos diversos países. Mas ele não dá explicação nenhuma. Fica aí. Logo depois ele fala: ah, os países cujo trabalho tem maior produtividade vão equiparar essa maior produtividade a uma maior intensidade de trabalho. E não explica como. Tem uma série de conceitos que sugerem indicações importantes para a investigação do salário em diversos países. Além dele repetir a diferenciação entre o salário nominal e o salário real, o salário em meios de subsistência e o salário na forma de dinheiro, o salário na forma de dinheiro tendo uma dinâmica relativamente autônoma em relação ao salário real. Depois ele apresenta o conceito de forma relativa do salário, a relação do salário frente à mais-valia e também frente à massa produzida. E dá vários exemplos de diferenças de produtividade e intensidade do trabalho em vários países, entre os quais cita a Rússia. Mas fica aí. Então, é como se um rio desaguasse no deserto. O capítulo é cheio de afirmações inconclusas, não explicadas, mas vai criando uma série de conceitos que podem nos ajudar em uma investigação da comparação internacional de salários. Então, realmente, eu acho que esse capítulo não ajuda muito na... Pois é, eu achei que ele deu uma destoada, assim, dos outros. Porque os três anteriores sobre salário, são muito bons, eles são muito redondos, eles trazem tudo. E esse eu pensei, ué, mas, tipo, eu não entendi
qual era o objetivo, porque quando eu achava que ele ia explicar, ele trocava de assunto. Mas tudo bem, vai ver, ele escreveu meio cansado. Acontece. Talvez tenha sido o final, né, dessa sessão. Realmente ele não desenvolve. Ele aponta um horizonte geral importante, e claro, no começo. Mas depois, quando ele busca uma unidade de medida para comparar os salários de vários países e fixa a medida no salário por peça de acordo com a intensidade do trabalho, que é algo que ele não faz anteriormente na sua argumentação do salário. A intensidade está presente, juntamente com a produtividade e juntamente com a extensão da jornada. Tudo isso está presente. Mas aqui ele isola a intensidade. Ele fala o que nos permite comparar o salário dos vários países são as diferentes intensidades de trabalho. Só que ele só afirma, ele não nos diz por que ele está propondo isso. Eu sempre que discuto esse capítulo, eu caio nessa argumentação porque as várias afirmações do Marx ficam inconclusas, não explicadas. É claro, diz ele, essa aqui não é a obra para explicar tudo isso. Mas ele poderia ter dado, pelo menos, mais algumas indicações, né? Principalmente porque a unidade de medida seria a intensidade do trabalho no trabalho por peça. Nesse capítulo eu achei, assim, o que eu achei interessante, já que eu não entendi tanta coisa, foi a parte que ele fala, tipo, aqui em tal região eles costumam usar mais o salário por tempo, em outra região eles costumam usar o salário por peça, e daí quando eles contratam trabalhadores de diferentes regiões, existe essa mudança, assim. Essa parte eu achei até bem interessante, porque, né, eu não tenho essa realidade, esse viés de saber e tal, e eu achei bem legal. Que eu acho que ele fala dos trabalhadores continentais e os da Inglaterra, e ele traz essa comparação. Eu até achei bem engraçado, porque quando eu estava lendo, eu até esqueci que a Inglaterra era uma ilha, né? Porque a gente fala É, tanto da Inglaterra e Europa junto que parece que a Inglaterra tá ali na muvuca. é só um canal que separa, né? Mas ele desenvolve toda uma argumentação, também, na minha opinião, incompleta, a partir dessa noção de magnitude relativa do salário, né? Relativa à mais-valia e relativa à, à quantidade produzida. A minha sugestão é o seguinte: vamos tentar discutir de novo, vamos dar uma relida nesse capítulo. Eu vou fazer algumas anotações aqui, tentar destrinchar uma forma didática desse capítulo, e a gente discute de novo na próxima semana. Pelo menos tenta esclarecer alguns trechos dele. Por quê? A partir da próxima semana, nós vamos estar entrando numa nova sessão, em que o Marx analisa agora a reprodução do capital.
Reprodução simples e reprodução ampliada. Mas talvez a gente possa começar a próxima semana. Normalmente, a gente não junta os três para discutir. A gente discute em cada dia um, cada semana um. Mas eu estou vendo que dá para discutir os três. Só que a gente precisa de um suporte maior para discutir esse terceiro, sobre as diferenças nacional de salário, que é o mais curto, é o que o Marx menos desenvolveu. Ele só aponta, né, faz algumas indicações. Não fica claro por que ele adota a intensidade do trabalho como critério para obter um padrão de medida. Nossa, professor, eu até fiz uma anotaçãozinha que para mim esse último capítulo ele rendeu porque ele assim massacrou os outros economistas, né? Porque na semana passada estava bem assim, bem presente. Aí essa semana ele só terminou a sessão com somente um homem tão espantosamente desprovido de senso crítico, tipo, jogou para os cachorros. Eu achei sensacional, porque já que ele não se expressou também, pelo menos aqui ele se expressou maravilhosamente bem. Ele não perde oportunidade para desmontar os interlocutores, né? Ele critica de uma forma particularmente sarcástica aqueles economistas que ele chama de economistas vulgares, que são economistas que só sistematizam o senso comum, dando a ele um caráter apologético. É um esforço de legitimação das relações sociais vigentes. Não é de explicação, como ele vê no Adam Smith ou no Ricardo. Ele tem críticas, claro, ao Adam Smith e ao Ricardo, aos fisiocratas, mas ele vê que nesses economistas havia uma preocupação de elucidação dos processos econômicos. No caso dos economistas vulgares, ele só vê a sistematização do senso comum e o desenvolvimento de uma apologia das relações sociais vigentes. Eu acho que foi no dessa semana, eu tenho quase certeza que foi no dessa semana que tem um trecho que ele fala que a tentativa dos economistas de chegarem, entenderem as leis, ela era boa, mas ela nunca seria suficiente, ela nunca chegaria até a origem se eles continuassem com o viés burguês. Eu achei assim, porque até hoje, né, isso acontece, porque o tanto de economista que tem aí que chega, que é limitado, né, para não se contradizer, não contradizer o sistema, é bem interessante. Eu acho que ele tem que estender a discussão sobre esse ponto. Eu me lembro desse trecho aqui no finzinho de um dos capítulos, onde ele fala: esse economista só compreenderia se ele conseguisse se livrar da sua pele burguesa, né? Mas eu vejo um pouco diferente. Eu acho que tem essa dimensão de classe, sim. Mas tem uma outra dimensão que talvez nós possamos ver na obra do Marx, particularmente a partir da obra do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas. Essa formulação que o Marx faz, dizendo, olha, ele não viu porque é um burguês. Tem sentido, porque a posição de classe, na concepção dele, dá origem a toda uma série de limitações. Então, você vê o mundo a partir da sua posição na sociedade.
Se você é um operário, você vai ver o mundo de um jeito. Se você é um empresário, você vai ver o mundo de outro jeito. É aquela história do Maquiavel, né? O príncipe vê o povo de cima da montanha, lá do alto, e o povo vê o príncipe lá do fundo do vale, né? Cada um com perspectivas diferentes. Análises posteriores, como por exemplo a do Althusser, especificamente sobre o capital, apoiando-se indicações do Engels, como por exemplo no prefácio ao livro 2, consideram que o Marx teria dado forma científica à análise das relações econômicas, enquanto que os economistas anteriores teriam ficado no plano da ideologia. Então, o Althusser faz essa dissociação entre ideologia e ciência. Antes era ideologia, agora é ciência. É muito frequente o Marx dizer o seguinte: olha, o Adam Smith não viu o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Claro, nem podia ver. Esses conceitos o Marx inventou. Então, isso indica que o Marx pode ter realizado, no campo da economia, aquilo que o Thomas Kuhn chama de uma revolução científica. Ele cria um novo léxico. Não é a verdade, é um novo paradigma. Ao desenvolver a sua teoria com esse novo léxico, que ele, inclusive, desenvolve, cria, pelo menos em parte, ele ressignifica as palavras. Em determinados momentos, ele cria palavras novas, como, por exemplo, ou expressões novas, como essa dicotomia de trabalho concreto ou trabalho útil e trabalho abstrato. Mas ele está falando a partir de um novo paradigma. Ele está vendo o mundo a partir de um novo paradigma. Se a determinação de classe fosse tão imperiosa, o próprio Marx não teria desenvolvido uma crítica das relações capitalistas de produção. Ele não veio do meio operário, ele veio do meio burguês. O Engels era um empresário capitalista. A família dele tinha indústria têxtil. Ele foi mandado para a Inglaterra para administrar as empresas da família. Então, ele conhecia a empresa como patrão. Embora, num certo ponto, ele vendeu tudo e passou a viver de juro. Passou a viver de renda. Ou seja, às vezes o Marx fala, como ele não conseguiu ver isso? Claro, ele fazia economia política do ponto de vista de um outro paradigma, de uma outra concepção de mundo. Podemos dizer que aquela concepção de mundo está vinculada ao desenvolvimento ideológico de uma burguesia revolucionária? Sim, podemos. Podemos dizer que a economia vulgar se desenvolve a partir das formas de pensamento de uma burguesia já transformada em classe reacionária, instalada no poder e querendo conservá-la a qualquer preço? Eu acho que sim também. Mas nós temos que considerar que o Adam Smith não podia ver o mundo como o Marx viu. O David Ricardo não podia ver o mundo como o Marx viu,
não só do ponto de vista das suas posições de classe, mas também do ponto de vista do horizonte paradigmático. E aí nós estamos dentro dos limites da ciência, dentro do qual eles operavam. São diferentes tão grandes quanto aqueles que faziam a astronomia do ponto de vista do paradigma do Ptolomeu, que considerava que a Terra era o centro do universo, e aqueles que passaram a fazer ciência do ponto de vista do paradigma copernicano, que considera que a Terra se movimenta em torno do Sol. Então, você não podia exigir de um ptolomaico que visse o mundo como um copernicano. Ou seja, eu levanto a tese de que, mesmo supondo essas limitações de classe, e acho que devemos supô-las, existe uma dinâmica relativamente autônoma no desenvolvimento científico, e, no caso específico, implicou uma revolução científica. Marx muda, ele cria algumas palavras, mas ele muda o significado das outras. Quando nós temos uma revolução lexical dessa ordem, nós temos uma revolução científica. É o que Thomas Kuhn fala ao comparar a obra do Einstein com a obra do Newton. Ele fala, é tanto mais clássico o exemplo da revolução einsteiniana, porque o Einstein não inventou nenhuma palavra nova. Ele usou as palavras da física para criar uma teoria revolucionária. Só que, para fazer isso, ele teve que ressignificar as palavras do modelo newtoniano. Velocidade, aceleração, para o Einstein, eram conceitos totalmente diferentes daqueles válidos para a física newtoniana. Cobrar do Adam Smith coisas que ele não podia ver, inclusive, nós poderíamos chamar de um anacronismo. Ou seja, é o Marx perdendo ocasionalmente a sua própria perspectiva histórica. É não pôr o Adam Smith no seu contexto histórico. Então, a crítica da economia política, na hipótese que eu estou levantando hoje, não é uma transição da ideologia para a ciência, mas é uma transição entre dois paradigmas científicos. O Adam Smith era tão científico quanto o Marx, mas num contexto diferente, no âmbito de um paradigma diferente. Eu acho interessante essa argumentação do Thomas Kuhn, porque ele via que os manuais de física em que ele estudou consideravam que, antes da física contemporânea, só tinha superstição, erro, poucos acertos que contribuíram para a montagem da física contemporânea. Mas aí ele, acidentalmente, é convidado para organizar um curso de História da Ciência para não especializados, um curso de extensão, podemos dizer. E aí, pela primeira vez, ele vai ler o Aristóteles, a física do Aristóteles. Ele vai ler a física do Galileu, a astronomia do Ptolomeu. E ele percebe que aquela posição que ele tinha enquanto estudante de física, posição alimentada por manuais ideologicamente enviesados, necessariamente enviesados devido à sua função pedagógica, aqueles manuais e a concepção
derivada deles, nada diziam sobre aquela física. Aquela física, diz ele, levando um choque, né? Era tão científica quanto a de hoje. Era científica ali, naquele contexto. Então ele fala, nós não temos que analisar o Galileu do ponto de vista da física ou da astronomia contemporânea. Nós temos que analisar o Galileu, a obra do Galileu, na relação do Galileu com os seus antecessores, com os seus professores, com seus contemporâneos e com os seus alunos, com os seus pósteros, ou seja, com o seu contexto histórico. Agora, acho que ao fazer isso, o Marx estava, claro, reproduzindo ou elaborando as determinações do próprio contexto dele, né? Porque ele procurava ver a economia política a partir dos interesses e da perspectiva também de uma classe, mas não da classe burguesa, a partir dos interesses da classe trabalhadora. Eu não tenho certeza de que possamos manter esse esquema de antes era ideologia, agora é ciência. Era ciência também, mas era um outro tipo de ciência. Era um outro tipo de paradigma. Eu realmente, em determinados trechos do Capital, eu vejo cobranças do Marx em relação ao Adam Smith, ao Ricardo, que eu acho um anacronismo fazer. É tirá-los do contexto. Eu acho que esse esforço faz parte de uma historicização da própria obra do Marx. Nós não podemos destacá-la do contexto e abordá-la dogmaticamente. Seria transformar o Capital em Bíblia. Ou no Corão. Ou no Upanishad. A bola está quicando. Quem gostaria de prosseguir? Nem sei, professor. Agora eu tava. Que tu falou sobre não transformar o capital em, né, algo religioso e tal, algo cego. Eu lembrei que eu me interesso um pouco sobre temas da economia. E aí eu fui procurar no curso de economia da UFSM, tipo, dar uma procurada, assim, para talvez pegar uma DCG, e eu descobri que, por muita raridade, tem uma aula que, se eu não me engano, é, tipo, economia clássica, um negócio assim, e a bibliografia é só o Marx. Isso me chocou bastante, porque todas as outras cadeiras que eu tinha visto era, tipo, bem neoliberal, por óbvio, né? E aí eu fiquei pensando, será que essa cadeira eles vão ser o contrário, vão ser o dogmático ao contrário, sabe? Tipo, aquelas pessoas que elas estão tão cegas pela ideologia neoliberal que vão só, tipo,
do contra em tudo que ele falar, e aí eu fiquei pensando sobre, porque eu não esperava, né, que fosse ter uma... Eu sei que o Marx é mega importante, mas não sabia que ia ter uma cadeira só para ele, assim. Talvez seja aquele professor que usa a disciplina para a leitura do Capital também, a leitura do livro 1. O Sérgio Pribe. Eu sei que o Sérgio Pribe tem disciplinas de, de leitura do Capital. Mas tem um aspecto aí, Eduarda, que nós também devemos levar em conta. O cientista copernicano, ou cientista einsteiniano, ou economista marxista, eu não sou economista, mas eu vejo o mundo a partir do Capital. Essa minha visão crítica não ultrapassa o horizonte do Capital. Mas vamos levar em conta que o biólogo darwinista e tal, ele não é só um leitor de Darwin, que pode dispor das suas crenças científicas ao seu bel prazer. Pode mudar os seus pontos de vista a hora que quiser. A incorporação de um paradigma corresponde ou a um processo educativo prolongado, que vai fazer com que a pessoa veja o mundo naquela perspectiva, ela espontaneamente vê o mundo naquela perspectiva. Assim como, por exemplo, uma criança criada no catolicismo ou no luteranismo, quando for adulta, depois de anos de inculcação religiosa, vai ver o mundo naquela perspectiva. Isso vale para a ciência. Estou usando a argumentação do Thomas Kuhn. Então, você fica 4, 5, 6 anos fazendo exercícios de campo e laboratório numa área da física para aprender teoria, conceito, aplicação da teoria, conexão de fenômenos com o corpo teórico, etc. E aquilo impregna de tal forma o seu intelecto, constitui de tal forma a sua visão de mundo, que espontaneamente você vê o mundo dessa forma. Não dá para você mudar arbitrariamente. As mudanças na ciência ocorrem só em situações excepcionais. Pode ocorrer. Mas quando elas ocorrem, embora haja mudanças institucionais que digam respeito à organização da própria comunidade científica, mas quando elas ocorrem, elas provocam no cientista uma conversão gestáltica. É uma transformação das estruturas psíquicas, psíquico-cognitivas, semelhantes a uma conversão religiosa. Ele não sabe como mudou, não mudou por intenção própria, não mudou voluntariamente. Em grande medida foi um processo inconsciente, mas ele mudou. Você vê, por exemplo, aquele bairro chamado Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, que é dominado por traficantes evangélicos. Em geral, eles se tornaram evangélicos na cadeia. Então, na cadeia sempre tem lá um pastor que vai induzi-lo a ler a Bíblia, etc. E ele tem uma conversão.
Eu estou convencido de que essa conversão é real. Ele não está fingindo ser evangélico. E aí, claro, ele volta lá a área que ele domina, aí ele vai combater os cultos de origem africana, vai proibir os cultos católicos. Há poucos dias eu vi um caso de uma freira espancada. Ele está defendendo a visão de mundo dele, da forma como ele acha que deve defender. No caso da ciência, ocorre isso. Por exemplo, quando a gente lê um texto como Ideologia Alemã do Marx, a gente vê claramente ele sofrendo ali uma transformação. Ele e o Engels, em virtude da leitura do Feuerbach, da própria crítica do Feuerbach. A obra dele, a partir dali, seria diferente. Essa concepção de história que ele desenvolve ali. Tem todas as características de uma transformação gestáltica. Que aparece já mais articulada no Manifesto, na Miséria da Filosofia, que foi, depois, acho que da introdução à crítica da filosofia do direito, do Hegel, a primeira obra publicada do Marx, que é de 1847. Detalhe, como ele já estava há muito tempo na França, na Bélgica, ele publica em francês. A Miséria da Filosofia ela foi mais tarde traduzida para o alemão. O mesmo vale para vocês, que valeu para mim. Você fica 4, 5 anos num curso de direito, quando você sai do curso, a sua visão de mundo está totalmente diferente de quando você entrou, ou um curso de história. Essa é a conversão gestáltica. Então, você está fazendo um curso de direito em que os professores estão veiculando no curso os paradigmas aceitos na área do direito, as concepções compartilhadas. Embora, claro, na área das ciências humanas não haja a homogeneidade teórica que o Thomas Kuhn via na área das ciências da natureza. Ele via na área das ciências humanas um pluralismo, né? O que para ele era um sinal de imaturidade das ciências humanas. Então, por exemplo, na sociologia, na história, a gente tem escolas diferentes. Você não tem só o Einstein, você tem, fazendo uma comparação com a física, tendências diversas. Você tem sociólogos weberianos, durkheimianos, marxistas. Mas é algo que escapa ao controle pessoal. Eu estou convencido de que as nossas crenças escapam ao nosso controle e mudam a nossa revelia. Nós não temos uma chavinha no intelecto que nos permite, como um interruptor de luz, acender ou apagar concepções. Bom, a partir de agora eu não acredito mais em Deus, porque eu li Marx, olha, ele é
ele faz uma crítica da religião. Isso não acontece. Claro, pode acontecer da pessoa fragilizar suas concepções e lá na frente passar por uma mudança. Mas só o fato de um religioso ler um livro sobre ateísmo não muda nada. E nem um ateu ler a Bíblia, como eu estou fazendo, não muda nada. Eu estou lendo a Bíblia do ponto de vista da concepção do Marx, uma forma de consciência de relações sociais num dado contexto histórico. Aliás, se a gente torcer, sai mais sangue que a Ilíada do Homero, tão violenta que é. Né? Ali mata criança, mata menina. Agora, nós temos que ler, porque é um elemento crucial da formação cultural do nosso mundo. Assim como o Corão também, assim como o Upanishad, do nosso mundo contemporâneo. Tem muita gente que vai agir de uma forma que você não consegue compreender, mas que adquire sentido depois que você lê o texto religioso, ou a doutrina religiosa, ou a formação religiosa a que aquela pessoa foi submetida. Isso vale para a ciência. Eu acho que a genialidade do Marx está principalmente nisso, né? Nessa capacidade de realizar revoluções teóricas. Primeiro, no que diz respeito à história, isso não significa que ele tenha inventado tudo a partir do zero. Você lê os prolegômenos do Ibn Khaldun, um texto do século XIV, aquele historiador berbere, ele tem uma concepção muito parecida com a do Marx. O próprio Engels reconhecia que a concepção dele de sociedade era muito parecida com a concepção de história do Marx. Então, não é um raio em céu azul. Ele desenvolve num contexto, mas é genial para tirar do contexto os elementos que, concatenados, são transformados nessa relação e geram uma totalidade nova. Tanto no que diz respeito a uma concepção de história, quanto numa concepção de economia, de Estado, de visão de mundo ou ideologia. De família, de relação entre os sexos, questão ambiental, tudo isso já está posto ali, de maneira mais ou menos desenvolvida, às vezes menos desenvolvida, às vezes mais desenvolvida. Aquele Wolf Dietrich Schmidt-Kowarczyk, que escreveu uma história sobre as teorias marxistas da educação, ele foi orientador de uma professora lá de São Carlos, e ele apareceu lá na universidade, acho que em 90, 89, fim de 89 ou 90, e fez uma palestra lá para nós, eram estudantes. E eu tinha lido o livro dele. Aí eu perguntei para ele, e agora, né? Porque o socialismo estava caindo, né? Em 89 tinha caído o Muro de Berlim, vários países já tinham saído do socialismo. A União Soviética estava naquela crise. Ela falou, eu falei, e o socialismo, né?
Ele falou, não sei, mas tem algumas preocupações que estão na agenda, como a questão ecológica. Então, ele escrevia sobre revolução, sobre socialismo, etc., e passou a escrever sobre ecologia. Mas aí você pega os textos sobre ecologia dele, baseado no Marx. Será que teria mais alguma questão que valeria a pena a gente discutir? Vamos deixar esse último capítulo na pauta. Eu vou tentar dar uma destrinchada didática nele, separar os conceitos, elaborar alguma coisa, eu mando para todo mundo, mas realmente tem argumentos que desaguam no vazio ali, que o Marx não desenvolve, não justifica, não explica. Tá bom, professor, combinado. Deve ter sido um capítulo assim, feito como a Eduardo disse, no cansaço, né? Fim de noite, fim de festa. Falou, pessoal. Acho que podemos ficar por aqui hoje. Tchau, professor, até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, boa semana para todos.